Olá pessoal, bom dia. Vamos começar mais uma aula, mais um dia de escola dominical. Vamos estar falando hoje de um tema que eu gosto bastante. Vou esperar aqui o pessoal chegar para a gente poder começar a nossa aula hoje. Eu tô aqui na expectativa hoje de trazer algo que possa trazer algo novo na nossa vida, né? Estou aqui com o meu laptop, como sempre falo, e eu vou estar trazendo hoje umas aulas, novidade. Olá, Solange, Larissa, já estão aí. Vamos esperar mais um tempinho, como sempre faço, para a gente poder... Olá, Marcos, tudo bem? Deus abençoe. Quero começar aqui aos poucos, mas antes, enquanto o pessoal vai chegando aí para a aula, eu quero falar que nós tratamos nos primeiros módulos, nos 12 primeiros módulos, nós tratamos da questão do modelo de ser igreja. Nós conduzimos a aula falando a respeito do ser igreja, da diferença que é ser igreja, de como ser igreja na comunidade, qual que é o papel da igreja, o que devemos fazer como igreja. Tudo isso foi tratado na primeira aula. Hoje eu vou estar trazendo aqui algo que não é novo, mas é um assunto que demanda um certo cuidado em falar, tá? A nossa aula, como sempre, vai até por volta das 11 horas. Se eu não conseguir concluir hoje, eu concluo na semana que vem, tá bom? Hoje eu quero falar sobre a questão de libertação. Mas antes de falar sobre a questão da libertação, é importante eu explicar que tipo de libertação eu estou falando. E vou te dizer por quê. No mundo espiritual, ou na condição espiritual, ou na condição igreja, existem pelo menos 3 formas de libertação, e essas 3 formas precisam ser bem esclarecidas, porque não sendo esclarecidas, as pessoas não sabem exatamente o que se trata. Eu vou tratar hoje exclusivamente de uma dessas 3, tá? Tem aquela, por exemplo, a libertação que tem a ver com a batalha espiritual, né? São pessoas possessas por demônio ou de algum modo perturbadas por demônio e precisam passar por um processo de libertação. Esta libertação, ela tem uma forma de tratar. E em algum momento eu vou explicar como é que ela acontece, etc. Não farei isso hoje, porque não será essa que eu tratarei hoje. Tem uma outra tipo de libertação, é aquela libertação em que você sai, digamos assim, da mão do teu opressor. Como foi, por exemplo, só para a gente poder entender, como foi o caso no povo de Israel, por exemplo, em todo o seu contexto histórico, ele foi aprisionado. Por exemplo, eles já foram escravizados pelos persas, pelos sírios, pelos babilônicos, pelos romanos, pelos filisteus. Então, eles tiveram ao longo da sua história vários instrumentos ou povos opressores sobre ele. Esse é um segundo aspecto da libertação, quando você se liberta de algum instrumento opressor. Está possesso de demônio? Não, o povo de Israel não estava possesso de demônio, mas ele estava na mão do seu opressor, como foi o caso enquanto escravos desses povos, sírios, babilônicos, romano, filisteus e etc. Né? Então, esse é o segundo aspecto da libertação. E tem um terceiro aspecto da libertação, que é um texto básico, por exemplo, que Jesus fala assim: se verdadeiramente Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Esse é outro aspecto da libertação que eu quero libertar. É o aprisionamento do pecado, esse aprisionamento doutrinário que a gente tem, por exemplo, nas igrejas, que a gente tem no mundo. Então, por exemplo, todo e qualquer instrumento de aprisionamento é dele que nós vamos tratar aqui, tá? É desse tipo de liberdade ou libertação que nós vamos falar. Nesse sentido, tem vários aspectos. Por exemplo, tem no mundo das religiões, nós temos religiões que aprisionam as pessoas, seja ela pelo instrumento doutrinário, seja ela pelo instrumento do medo, do pavor, ou da autoflagelação. Então, tem várias formas que, no movimento religioso, de algum modo, as pessoas acabam sendo aprisionadas. Mais especificamente, dentro do nosso meio, que eu chamo de meio evangélico, né? Essa coisa da igreja evangélica, da qual eu sou pastor, por exemplo, nós temos instrumentos doutrinários, em que as pessoas são aprisionadas em doutrinas que, de modo geral, nem estão catalogados na Bíblia Sagrada. Isso é uma outra coisa que a gente vai tratar aqui. E aí, nesse instrumento doutrinário, a igreja, ela, em vez de ser libertadora, ela acaba sendo só uma outra prisão. As pessoas saem do mundo para se libertar, obviamente, da prisão do mundo, e vai para a igreja, chega à igreja e impõe eles sobre uma doutrina de aprisionamento. E aí a pessoa só trocou de prisão, saiu da prisão do mundo e foi para a prisão das igrejas. Isso eu já estou falando mais especificamente no mundo evangélico. Tem também os aprisionamentos do medo, né? Aquela coisa que também é, de certa forma, triste, mas é aquele aprisionamento do medo. Se você faz isso, Deus vai te castigar com aquilo. E aí você começa também a trazer uma certa prisão, e as pessoas não são libertas e ficam aprisionadas nisso. E existem vários desse tipo, por exemplo. Existem também, ainda no movimento da igreja, a prisão do pecado. Em vez da gente adotar o texto bíblico, né, que diz que Cristo nos livrou da maldição do pecado para verdadeiramente sermos livres. Eu gosto desse texto, porque ele diz de onde fomos libertos, porque fomos libertos, e dá um objetivo para isso. Ele diz, fomos libertos da maldição do pecado. Então, de onde fomos libertos? Da maldição do pecado. E aí o mesmo texto diz que verdadeiramente somos livres. Ou significa que a verdade liberta. Que verdade é essa? A verdade dita, a verdade falada, a verdade pregada e, sobretudo, a verdade bíblica. São essas coisas que acabam nos libertando. E aí, nesse sentido, ainda não voltando aqui para o nosso mundo, o nosso arraial, o mundo evangélico, eu diria, por exemplo, que tem igreja que tem a cultura do pecado, ou seja, você prega-se mais sobre pecado do que sobre Jesus, prega mais sobre o pecado do que sobre a libertação que Jesus fez sobre o pecado, prega mais sobre o pecado do que sobre a graça de Deus, prega mais sobre o pecado do que sobre a cruz. E aí, nesse sentido, o pecado ganha nessas igrejas uma conotação forte. Então, assim, por exemplo, dito por eles, você ora e diz, se Deus não ouviu a sua oração, é porque você está em pecado. Se Deus não atendeu a sua oração, é porque você está em pecado. Dizem eles, se as coisas não estão acontecendo na sua vida, é porque você está em pecado. E aí, isso é um outro aprisionamento que a igreja traz, porque não existe um texto bíblico que diga que nós não seremos pecadores, e existem alguns ou vários deles que diz que seremos sempre pecadores. A nossa natureza é pecaminosa, então não há como eu me livrar desse pecado, e tem igreja que, de modo geral, prega essa cultura do pecado. Deixa eu dizer algumas coisas sobre estes tipos de aprisionamentos, que a gente hoje vai aprender a se libertar deles.
Primeira coisa que eu quero dizer é, para as igrejas que cultuam, ou para as religiões que cultuam o medo, vocês não têm noção do que o medo é capaz de fazer no ser humano, você não tem noção do que o medo faz no psique humano, você não tem noção dos danos que o medo traz sobre a vida humana. Se a gente trouxer esse fator, sair do movimento religioso e entrar, por exemplo, no fator histórico, você vai ver culturas inteiras que elas são basicamente construídas na base do medo. Se você olhar, por exemplo, hoje, a Coreia do Norte, por exemplo, um país hoje que é totalmente gerido, administrado e organizado, baseado na cultura do medo, em que as pessoas podem sequer ter um corte de cabelo que goste, por exemplo. Tem que ser um corte de cabelo dentro do padrão da Coreia do Sul. E caso você corte o cabelo fora dos padrões da Coreia do Sul, você é condenado e à morte, inclusive. Então, só para você ter uma ideia, então é um país que vive a cultura do medo. Por exemplo, estava ontem vendo um noticiário, eu já estudo um pouco sobre a Coreia do Norte, em que, ao passar lá o segundo líder supremo deles, o Kim Jong-un, você é obrigado a saudá-lo, correr atrás dele, gritar o nome dele e tal, porque se você não fizer isso, você corre o risco de passar ação. Povos que são cultuados na base do medo. Então, você não tem noção do medo, e a igreja não devia fazer isso, a igreja não devia pregar o medo sobre as pessoas, a igreja não devia estabelecer pânico sobre as pessoas, porque o medo, ele é aprisionador. Pior que isso, causa uma série de doenças psicológicas, causa uma série de problemas na sua psique. Tá? Eu estou aqui tomando água com limão, cada garganta, por causa da sua psique. Se as pessoas soubessem o mal que faz também essa cultura de querer impregnar uma questão doutrinária que nos aprisiona, também é muito ruim, porque de um modo ou de outro ela acaba fazendo de nós pessoas refém de um pensamento, porque doutrina nada mais é de que um pensamento. Eu posso, por exemplo, trazer várias doutrinas baseadas na própria Bíblia. Não significará que a minha doutrina é a melhor ou a pior, certa ou errada. Para isso existem várias doutrinas. Mas, em geral, o que eu condeno, ou se não posso condenar, mas pelo menos critico, são as doutrinas que impedem você de ser livre, as doutrinas que impedem você, por exemplo, de pensar, as doutrinas que querem, de um modo ou de outro, impedir você de caminhar com a sua própria história. Então, essas, de modo geral, eu não sei se posso condená-las, mas pelo menos eu as critico. Mas também é um instrumento não libertador. Então, nesse sentido, é isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero tratar a questão da libertação destas coisas que acabamos de dizer. Como disse, temos 3 tipos de libertação. Temos a libertação que tem a conotação batalha espiritual, que é aquela que as pessoas são possuídas por demônio, agem como demônio, etc. Tem aquela que você tem um instrumento opressor, em que, por exemplo, eu dei aqui o exemplo de Israel, em que foi, por alguns períodos da sua história, escravizados, ou ficou na mão do seu opressor, como o caso dos babilônicos, dos sírios, dos romanos, e outros que agora não me fugiu aqui. Então, também tem isso. E existe um terceiro, que é esse que eu vou tratar aqui, que é essa questão doutrinária, que é essa questão da cultura do pecado, da cultura do medo, e entre outras coisas. Eu vou passando aqui o PowerPoint. Como eu disse a vocês, se quiserem baixar o PowerPoint com esta aula, é só clicar lá em www.icac.com.br/EBD. Tá bom? Lembrando que o nosso ICAC é ICACC, tá bom?
Vamos lá, vamos aos objetivos dessa aula para a gente entender. Primeira questão, nós vamos trabalhar a questão da libertação, não no sentido da batalha espiritual ou do instrumento opressor, e sim no sentido de liberdade. É nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje, é o nosso objetivo trabalhar essa aula hoje. O segundo objetivo que nós vamos trabalhar hoje é apresentar uma proposta de liberdade do Evangelho para com crescimento espiritual, sem as amarras das prisões doutrinárias. Tá? Presta atenção numa coisa. Em geral, inclusive falo também aqui em específico para essas igrejas que pregam pecado, para essa igreja que diz, por exemplo, que as coisas não acontecem na sua vida porque você está em pecado, porque etc, etc. Essas igrejas que cultuam essa doutrina do pecado ou essa doutrina do medo, eu quero dizer que, em geral, elas aprisionam mais do que libertam. Elas adoecem mais do que curam. Elas ensinam mais do que... elas desensinam mais do que ensinam. Então, de modo geral, eu acho que não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é apresentar um Deus para que as pessoas possam ter liberdade em cultuá-lo, liberdade em tê-lo e, com isso, ter um crescimento espiritual, tá? Eu, como pastor, eu muito me incomodo quando eu percebo, por exemplo, que pessoas estão na igreja há anos e não tiveram um crescimento espiritual. O que é isso? É o resultado da falta de ensinamento, é o resultado da falta... É o resultado da falta do querer este crescimento espiritual. Então, este, em geral, é o papel da igreja, tá? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, desse sentido, eu disse na aula passada que a igreja é um instrumento curador, é um instrumento... Agora eu estou falando que a igreja é também um instrumento libertador, tá? E nesse sentido, ela é um instrumento libertador até de nós mesmos. E você vai perceber isso ao decorrer desta aula, tá bom? Eu vou lendo aqui e vou passando os dados para vocês, tá? Existem várias formas de enxergar o pecado, por consequência, também várias formas de enxergar a libertação. Entender que Cristo nos libertou e nos fez livre, dá-nos um verdadeiro sentido da liberdade cristã. Para isso, é necessário entender que o pecado, o que consideramos pecado, tem as suas devidas consequências, não podendo, porém, perder o sentido da vida humana. Deixa eu dar um exemplo sobre isso para você entender. Quando diz que Cristo nos libertou e por isso seremos livres, ele não anulou a possibilidade do pecado. Ele sabe que somos pecadores, tanto que, quando levam a ele uma mulher e põem ela aos seus pés e dizem, essa mulher e contaram lá quais foram os pecados daquela mulher, Cristo não deu a conotação ao tipo de pecado que ela seguiu ou que ela fez. O que Cristo disse foi, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aos poucos, enquanto ele esperava, eles foram saindo, porque entenderam que todos eles têm essa mesma conotação do pecado. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Vou dar um outro exemplo, e aí já é um exemplo mais doutrinário. Cristo chega em algum momento e pergunta, o que é mais salvar a pessoa e curar a pessoa no sábado, ou deixá-la ela morrer, ou deixá-la ela adoecida? Para a tradução judaica do momento, era mais importante cuidar do sábado, mas Cristo trouxe uma outra conotação e disse, não, a vida é mais importante. De libertação, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é, independente dessa culpa que impõe sobre vocês, seja elas pelas igrejas, seja elas pelas religiosidades, seja qual for, independente desta culpa, a sua vida, a sua conotação da existência, ela é para Deus mais importante que qualquer outra coisa. Então não há doutrina que sobrepõe a vida, não há medo que sobrepõe a vida, não há nenhum entusiasmo que sobrepõe a vida, não há nada não há instituição que se sobrepõe a vida, não há igreja que sobrepõe a vida. Para Cristo, o mais importante é a vida humana. A vida humana tem uma
profunda importância para Deus, seja ela de que natureza for, seja ela no conteúdo que estiver, ela tem uma grande importância para Jesus. Quando Jesus esteve nessa terra, morreu, ressuscitou e nos libertou para verdadeiramente sermos livres, ele fez isso pela vida humana, não pelas igrejas, não pelas placas na porta, não pelas doutrinas, ele fez isso pela vida humana, e independente da gente ser ou não merecedores, tá bom? É nisso que nós vamos tratar hoje, tá? Por meio da sua maravilhosa graça divina, Jesus criou várias formas de libertação de pecado, e para isso ele criou o instrumento para sermos perdoados e salvos da condenação e ainda recebendo o direito à vida eterna. Bom, pensa comigo. O que quero dizer agora é para a gente entender o seguinte: todas as vezes que qualquer religiosidade colocar sobre nós, ou impor sobre nós, a culpa, a dor, o pecado, o medo e tudo isso, ela elimina todos os instrumentos que Jesus criou para nos defender disso. Por exemplo, o perdão é eliminado nessa situação. Alguém pecou, ok, pecou. Jesus não estabeleceu o instrumento de arrependimento? Então, se existe o instrumento de arrependimento, existe o instrumento do perdão. E se existe o instrumento do arrependimento, existe o instrumento do perdão, eu chamo isso de oportunidades que Deus nos deu de nos resguardar, de nos libertar e nos tratar. Então, nesse sentido, o pecado vai existir sim em mim e em você, mas existem instrumentos que são maiores que o pecado. A Bíblia tem um texto que chega a dizer que uma alma alcançada para Jesus apaga uma multidão de pecados. Só para você ter uma ideia do valor da vida humana, tá? Vamos continuar aqui para poder a gente ir falando, porque o texto é grande, aí a gente vai ter que tratar isso de forma bem rápida. Eu nem sei, eu vou ler o texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler bastante rápido, para poder a gente não tomar tempo nessa aula, tá? E vos vivificou, estando mortos ainda de nossas ofensas e pecado, e que em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de potestade do ar, e todo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vou tratar sobre isso. E éramos, por natureza, filho da ira, como em outros tempos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo. Por isso, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou justamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos sua feitura, criados de Cristo para boas obras, e as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Esse é o texto de Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, tá? Vamos aos conceitos dessa salvação e os conceitos desse texto para a gente poder começar. Primeiro, o conceito da libertação tem a ver com a graça. Por quê? O que é a graça? Graça é um favor imerecido de Deus. Se ele é um favor imerecido de Deus, significa que considera a possibilidade de eu ser um ser errante, de eu ser um ser pecador. Inclui aqui as nossas fraquezas, tá? Então, também a própria graça nos diz no texto que lemos que não é feito por conta das nossas obras. Eu sempre digo isso, tá? Um caminho errado sempre vai levar você a um resultado errado. Não adianta o traficante dar cesta básica na comunidade.
ele continua sendo traficante, ele continua sendo malfeitor e ele continua vivendo à margem da sociedade. Ele não deixa, por conta disso, de ser quem ele é. Então não adianta as pessoas quererem fazer bondade, achando que com sua bondade estão, com isso, recebendo um favor de Deus. Não, não façam isso, porque bondade é algo que, de fato, você deveria cultuar em si mesmo. Por questão de semente, porque quando você planta o bem, você colhe o bem. Por questão de vida, porque quando você vive uma vida do bem, você atrai energias do bem. É mais por conta desse sentido do que por favor de Deus. Porque, na verdade, a graça é um favor imerecido e não depende das minhas obras. Tá? Eu até sou meio grosseiro com relação a isso, e às vezes eu falo para a igreja, já falei algumas vezes dizendo o seguinte: tem gente que acha que está aqui no mundo para servir a Deus, e eu digo que não, porque Deus não depende dos nossos serviços. Tem outros que dizem que nós estamos aqui porque nós devemos adorar a Deus. Também não, porque Deus não é um ser com crise existencial, querendo ou precisando ou necessitando ser adorado. Em geral, nós estamos aqui para ser co-colaborador, se eu posso usar esse termo, da história de Deus. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus na terra. Foi o que Jesus falou. O reino de Deus está no meio de vós. Na oração do Pai Nosso diz, assim na terra como no céu. É para isso que estamos aqui. Agora, é óbvio que isso é fantástico no sentido de Deus, porque Deus nos permitiu fazer parte disso. Ele não precisa de nós, mas ele nos permitiu fazer parte disso. Ele nos permitiu e deu a nós autoridade e poder para isso. Então isso é simplesmente fantástico da parte de Deus. Isso sim é libertador. Isso sim é ser a graça libertadora. Tá? Um outro aspecto, que é o aspecto doutrinário da salvação, são os eleitos de Deus, por justificação, ou seja, justificados. Eu tenho uma história, ela é meio longa, não vou contar aqui, mas só para simplificar, quando nós somos justificados, nós também alcançamos um advogado junto ao Pai. Por exemplo, no texto de João, João diz assim: filhinhos meus, é bom que não pequeis, mas se pecares, tens um advogado junto ao Pai, o justo fiel. Bom, então, nesse sentido, nós somos justificados. É óbvio, pelos arrependimentos. Olha aqui, eu não estou fazendo nenhuma cultura do pecado, não, que eu sempre digo uma coisa e vou dizer aqui que é sério. Todo pecado tem consequência. E toda consequência, seja ela da vida ou do pecado, nós não temos controles. Nós temos controle sobre os nossos atos, as nossas ações, o que pensamos e o que fazemos. Agora, a consequência disso, nós não temos. Por exemplo, existem coisas que a gente faz, são pequenininhas e geram consequências desastrosas. E existem coisas que as pessoas e nós mesmos fazemos que são gigantescas, com consequências pequenininhas. Por quê? Porque consequência nós não temos controle. Eu posso, por exemplo, há um tempo atrás, há uns anos atrás, muitos anos, recebi alguém no gabinete que diria para mim o seguinte: pastor, eu decidi morar nos Estados Unidos. Um amigo meu arrumou para mim um emprego lá, eu vou ser garçom e vou ser pintor de colunas de parede, de colunas de ponte, e nas horas vagas eu vou ver se faço um bico de garçom, e quando não estiver pintando as colunas das pontes, tá? E vou morar lá, já comprei a passagem, viajo do dia tal, que o senhor acha? E aí eu disse para ele o seguinte: eu não acho nada. Você já decidiu ir, você já comprou a passagem, e você já está indo e decidiu ser pintor de colunas de ponte nos Estados Unidos. Eu disse para ele: você só não se deu conta de que você vai estar num país estranho vivendo ilegal? Você só não se deu conta que se alguma coisa acontecer com sua família, você não pode sair correndo, pegar um avião e vir embora. Você já se deu conta de que lá você se submete a pintar colunas de ponte e aqui sequer você quer fazer esse tipo de coisa? Você já se deu conta que você só está indo por conta de uma aventura que você mal pensou? Mas se você pensou todas essas coisas, eu oro e você vá com Deus. O que eu quis dizer, na verdade, para ele é o seguinte: nós não temos controle sobre as consequências. As consequências
Nós temos controle sobre os nossos atos. As consequências que os nossos atos trarão, nós não sabemos. Esta é uma questão doutrinária. Porque sobre a questão da doutrinária, nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados por Cristo. Mas não é porque eu sou justificado que eu vou sair por aí fazendo bandaleiras e achando que por conta disso eu posso fazer qualquer coisa. Tá? Então temos cuidado com isso, porque, como diz, pecado tem consequência. Tá? Vamos continuar? Uma outra proposta do conceito de libertação é ter uma nova vida com Cristo. Eu escrevi um livro, que o nome do livro chama O Despertar para uma Nova Vida. E nesse livro eu conto a história, por exemplo, da borboleta. E eu digo, dentre outras coisas que falam no livro, eu digo, por exemplo, que a borboleta, o casulo de onde ela vive, é uma seda, um lugar quente, né, um lugar aconchegante e aparentemente seguro. Porém, ela está aprisionada, presa e, vamos combinar, é feio. Porém, quando ela se liberta do casulo, ela ganha ares para voar, ela ganha espaço para ir adiante, e sem falar na sua beleza, e a partir de então ela passa a ser admirada. Ninguém admira um casulo, mas com certeza quase todos, se não todos, admiram uma borboleta. Então, se libertar do casulo, se libertar dos aprisionamentos que a vida nos impõe, dá a nós a liberdade de voar, dá a nós a liberdade de crescer, dá a nós a liberdade de nos tornar outras pessoas. Então, é nesse sentido que a Bíblia promove para nós uma nova vida. Como disse, uma vida... Eu agora dei para tomar água com limão por causa da garganta, eu falo muito. Uma nova vida. Essa sim é a proposta de libertação que a igreja nos propõe, a partir desta graça imerecida de Deus, tá? Eu vou falar de como, antes de Deus estabelecer o perdão, antes de Deus estabelecer o arrependimento, antes de Deus estabelecer esse processo da graça sobre nós, nós temos, obviamente, uma natureza que é a nossa condição anterior. Quando eu falo de pecado, também escrevi isso num livro, um livro chama Andando com Cristo, e lá eu falo da natureza do pecado. E eu digo, existe um pecado natural, que esse é o que está em nós, é o que entortou a estrutura, que é o pecado que nasceu conosco, tá? É o pecado, esse pecado deu a nós o livre-arbítrio em que nós escolhemos caminhar ou viver uma vida de pecado, ou caminhar ou viver uma vida em santidade. Expliquei na aula passada que santidade não é ser santo, e sim buscar sempre o caminho da santidade. Se é uma forma mais simples de dizer, buscar sempre o caminho do bem. A Bíblia nos ensina isso. Nós sabemos o que é errado e o que é certo. Na nossa escolha é que nós fazemos essa diferenciação. Tá? Nesse sentido, a palavra ofensa, que é tratada, que o pecado, na verdade, ele é uma ofensa aos princípios de Deus. É isso que é o pecado. E a palavra ofensa no original grego, ela é uma palavra que chama paraptoma. Ela tem um sentido de um passo em falso, de forma deliberada. Ou seja, o que é o pecado? Somos nós dando passos em falso, deliberadamente. A gente faz isso deliberadamente. Isso é que é de verdade a conotação da etimologia da palavra pecado. Tá? E esse termo, que chama também armartia, ele também descreve como se fosse, e aí jamais para o lado hebraico, como se fosse errar o alvo, como se a gente estivesse tentando acertar, porém errando. O que faz de nós tentar acertar, porém errando. Treinamento, cuidado, é todo dia, é ir fazendo. A vida é uma sequência de erros e acertos, o que me tornará a pessoa tiver maior quantidade de acerto e menor quantidade de erro, me fará uma pessoa melhor. Pense uma coisa no sentido da fraqueza, da libertação, para você entender. Todos nós, de modo geral, nós somos fracos. Não fraco no sentido do ser humano, mas fracos no sentido da vida. Por quê? Por que será que nós somos fracos no sentido da vida? Porque ninguém, absolutamente ninguém, nos ensinou a viver.
Não existe um teste que você faz para aprender a viver. Não existe um treinamento para você aprender a viver. É por isso que você erra. Porque você vai vivendo. Não tem jeito. O que eu acabei de viver, já vivi. O que vivi ontem já foi. Então, o meu aprendizado ele é diário. O meu aprendizado é imediato, é agora, é o presente, é o carpe diem. Não tem jeito. Então, assim, não houve para nós, como no teatro, um ensaio em que a gente ensaiasse o viver. Não, a gente só vive e vai vivendo. E no viver, hoje e amanhã, e depois de amanhã e eternamente, é uma sequência de erros e acertos. Temos que, de verdade, conduzir a nossa vida de forma a acertar mais do que errar. Por isso que é bom o momento presente, porque é nele que você pensa, reflete, tenha cuidado nas suas decisões, tenha calma nas suas decisões, mas elas vão precisar ser feitas. E se você vai acertar e vai errar, vai depender da sua escolha. Tá? Também, um outro sentido dessa natureza é que Cristo deu a nós uma direção. Então, nesse sentido, o que precisamos é do norte, é de uma direção. Você vai dizer, mas que tipo de direção? Você está querendo dizer que... Então, Cristo é a nossa direção? Para nós, cristãos, sim. Mas o que eu quero dizer para você é que você é um ser espiritual. E como ser espiritual, você tem uma vida que tem uma conotação natural, que é o viver social, é o viver em comunidade, e tem uma vida espiritual. E, em geral, nós tratamos essa vida social, tratamos essa vida de viver em comunidade, e aqui nós alimentamos todas as possibilidades do nosso querer, nessa questão do viver esta vida social. Porém, nós temos a vida espiritual, porque dentro de nós, da nossa natureza, apesar de pecadores, a Bíblia diz que Deus tem o ruá de Deus dentro de nós, ou o Espírito de Deus foi soprado sobre nós. Então nós temos uma porção divina dentro de nós. Por isso, essa nossa necessidade de Deus. Não estou aqui questionando, nem avaliando a possibilidade das pessoas buscarem Deus aonde querem. Por exemplo, se você andar pelo mundo, você vai ver vários tipos de religiosidade, mas todas é uma tentativa de buscar a Deus. Algumas até buscam deuses, mas são tentativas de buscar ou se aproximar de Deus. O que isso quer dizer de fato? É uma necessidade que nós temos naturalmente de Deus. Essa necessidade todo ser humano tem. É uma espécie de chip, digamos assim, que foi, eu não gosto desse termo, mas só para você entender, que foi implantado em nós de necessidade de Deus. Então nós temos essa necessidade. Aonde buscamos, a forma como buscamos, aí é a escolha. Mas independente da escolha, nós temos essa necessidade natural de Deus. Então Cristo para nós, ele apresentou uma direção. Então, nesse sentido, ele deu para nós a direção de uma vida, de uma forma de fazer a vida. Alguns aceitam, outros não, uns concordam, outros não, uns aceitam de uma forma, outros de outra, mas o fato é que nós temos uma direção. Tá? O tema apresentado nessa nova conduta, e eu vou falar, essa conduta nossa natural, digamos assim, ou essa nossa conduta da antiga, se é que eu posso chamar, da nossa antiga natureza, ou da nossa natureza, baseada na nossa humanidade, ela traz algumas coisas que estão, nestes dias de hoje, tomando foco, tomando força. Por exemplo, desta natureza é de onde vem, por exemplo, a mentira. É de onde vem roubos, furtos, corrupção, é de onde vem palavras torpes, palavras que... O que é palavra torpe? Deixa eu só parar aqui e fazer um parágrafo, porque quem lê o livro de Tiago entende isso um pouco melhor. As pessoas não entendem, acham, por exemplo, que a maldade ou a violência vem, em geral, através de uma força bruta, e a maior parte delas não. Aliás, a maior parte da violência que nós assistimos vem através das palavras, tá? São palavras que machucam, são palavras que maltratam, são palavras que adoecem, são palavras que dão um tratamento desigual. Você conhece que por causa de palavra ou uma palavra dita,
hoje estão entristecidas, amarguradas, destruídas em si, porque a palavra destruiu o ser daquelas pessoas. Pessoas que são diminuídas, pessoas que são humilhadas, pessoas que são destratadas, pessoas que são desonradas na sua humanidade. Ou seja, isso é palavra torpe. Então, se alguém perguntar, pessoal, o que é a palavra torpe? São essas, são palavras que não acrescentam bênçãos, sim, acrescentam dores, acrescentam sofrimento. A maioria das pessoas, em geral, até as falam sem vontade ou sem, não é não faz por querer às vezes, mas acabam fazendo. Tá? Mas então essas palavras torpe também foi trazida por esse contexto dessa natureza nossa, essa natureza decaída, fraca, pecaminosa. Tá? Uma outra coisa que traz também são as amarguras. De onde vêm as nossas amarguras? As nossas amarguras vêm das nossas fraquezas. As nossas amarguras vêm da gente não conseguir lidar com fatos. E ali traz os sentidos de todas as amarguras. Nós, de modo geral, temos dentro de nós um pequeno ser amargurado. Isso precisa ser tratado, isso precisa ser visto, isso precisa ser cuidado, porque nós não nascemos para viver os princípios da amargura. Vou dar alguns exemplos rapidamente, só para você entender. Amargura que nasce a partir de, por exemplo, uma frustração, ou uma amargura que nasce a partir de uma desilusão, ou a partir de uma rejeição amorosa, que sejam todas elas. De modo geral, eu posso depois, em algum momento, eu vou ter um curso em que eu vou explicar isso, como é que isso funciona no cérebro, para você entender. Mas, de modo geral, isso vai trazer uma dor e essa dor vai ser associada a uma sensação. E você vai sentir sempre essa sensação. E toda vez que algum fato, imagem, situação, algo que você viu, algo que você ouviu, vai te trazer ou te remeter de volta à sua memória e você vai viver de novo esta sensação. Vai viver de novo este momento e por aí vai, tá? Ira, cólera. Deixa eu dizer uma coisa sobre essas coisas para você entender. Isso tem no ser humano. Tem gente que fala assim, mas não pode ficar irado. Eu não sei onde tirou isso. A Bíblia permite que você fique irado. A Bíblia condena a raiva, que é completamente diferente da ira. E muita gente não entende isso. A raiva é danosa, é nociva. A raiva mata, traz dores, traz sofrimento, traz doenças físicas e emocionais. A ira não. Jesus entrou certa vez no templo e ele, na porta do templo, jogou cestos das pessoas que faziam a porta da igreja de mercadores, né? E Jesus então jogou aquelas coisas para o alto, fez tudo, criou aquela... E entrou na igreja e deu a paz do Senhor. Ou seja, conviveu naturalmente e foi embora. A ira é isso, a ira é aquele momento de explosão e você às vezes tem esse momento de explosão. O que não pode é você guardar nenhum tipo de rancor disso, o que não pode é você levar isso para o dia da manhã, o que não pode é você carregar isso com você, porque ao carregar, você com certeza vai trazer dor e sofrimento a você e obviamente a quem está envolvido com você nessa, tá bom? Ainda da nossa natureza antiga, em vista disso, deixa eu ler aqui, o homem tem essa natureza que por ser decaída já é diagnosticada, é como se fosse uma natureza que vai morrendo, ou que vai te matando, que seja isso, tá? Então, nesse sentido, isso nos desconectou de Deus, essa nossa natureza pecaminosa, essa nossa natureza decaída, de alguma forma desconectou com Deus, o que gerou esta necessidade de Deus, essa necessidade original de Deus, por conta dessas nossas ofensas, que eu chamo que o pecado é uma ofensa a Deus, por conta dessa nossa má conduta, e aí, obviamente, com isso foi nos afastando, nos desconectou de Deus. Qual que é o processo de retorno? É um processo de conexão com Deus. Para isso, e aí falei na aula passada, isso serve à igreja. Esse sim deve ser a nossa busca, essa nossa conexão com Deus. Pastor, mas como eu faço a minha conexão com Deus? Deus deixou várias ferramentas pré-estabelecida para você gerar de volta essa conexão. Uma delas é oração. Por exemplo, aliás, deixa eu falar de oração, algo que eu achei bastante interessante. Eu fiz ano retrasado, um curso
né, na área da neurociência. E eu achei bastante interessante que tem uma cadeira na área da neurociência que estuda um negócio chamado estado flow. E nesse estado flow é um estado em que você alcança, você aumenta o seu nível de inconsciência em relação ao seu nível de consciência ou de racionalidade. E nessa questão de aumentar o seu nível de inconsciência, você entra num negócio que eles chamam de estado flow, que é o seu estado criativo. É ali que traz a sua parte mais criativa, é ali que traz a sua parte mais sensível. Falando a grosso modo, é ali que nascem os livros, é ali que nascem os romances, é ali que nascem as grandes histórias de amor, é ali que nascem as músicas fantásticas que ouvimos hoje, é ali que nascem as harmonias, etc, etc, etc. E aí, ainda lá no curso, que é um curso científico, eles diziam o seguinte, que a melhor coisa para você entrar no seu estado flow é a oração. Eu achei interessante, porque não é o contexto científico dizer isso. E dentro do contexto científico, eu ouvi isso, que a melhor forma de você entrar no seu estado flow é a sua oração. E aí, eu comecei a estudar sobre isso e tentar entender isso. O que isso faz, na verdade? A oração, ela, antes de conectar você com Deus, ela conecta você com você mesmo, com quem você é de fato. Na oração, não dá para você se esconder, não dá para você ter as suas máscaras, não dá para você dizer aquilo que você não é, porque a sua oração, ela não permite que você esconda de você exatamente quem você é, e ali você se desarma de todas essas armas que você põe para o seu viver. Você ali tira essa máscara que você precisa pôr para a sociedade te ver como uma pessoa do bem, ou uma pessoa aceitável. E primeira coisa da oração é este contato com o seu interior. A partir deste contato com o seu interior é que você faz a sua conexão com Deus. É como se fosse uma busca lá no seu interior, trazer lá de dentro do seu interior essa porção de Deus que está lá dentro de você, desta essência que está lá dentro de você. Quando você busca essa essência, ela te conecta com Deus. Esse é só um dos instrumentos. Tem a revelação, por exemplo, que também é um instrumento de conexão com Deus. Tem a profecia, que é também um instrumento de conexão com Deus. Tem a mensagem pregada, tem a mensagem lida. Ou seja, não dá para dar desculpa e dizer eu não consigo me conectar com Deus. Tem várias formas de se conectar com Deus. Só um parênteses, o mundo da meditação também é um pouco assim. A primeira coisa que se faz é ter uma conexão com o seu interior e com você mesmo. E a partir daí, você tem uma conexão com Deus, tá bom? No mundo assim mais budista, digamos assim, essa questão da meditação é usada para você ter um encontro com esse Deus que, segundo o budista, ele vive dentro de você. Você tem essa porção e essa porção é vivificada em você. Ou, nesse sentido, nós somos uma espécie, digamos assim, de porção de Deus. Mas vamos seguir para a gente entender, tá? Deixa eu só passar aqui o slide. Você na sua natureza antiga, ou na sua forma de viver antiga, ou na sua escolha, você pode viver as coisas desse mundo. Quando você vive as coisas desse mundo, que é viver as coisas desse mundo? Eu, durante muito tempo, tive uma dificuldade que as pessoas falavam, mas tem um mundo lá fora. Não, você não pode ir para o mundo. A sensação que as pessoas têm é que existe um mundo lá fora e um mundo de Deus. A sensação que as pessoas que me passam é que as pessoas têm um mundo lá fora e um mundo da igreja. Não, isso não existe. É o mesmo mundo. É o mesmo mundo, é o mesmo lugar geográfico, é a mesma energia, é o mesmo tempo, crono, tudo é o mesmo. A forma de viver que é diferente, é disso que está se falando, e isso nunca ficou claro. Quando você diz viver segundo o mundo, você está dizendo o seguinte, como disse aqui, é viver sobre as mentiras, por exemplo. Eu nem quero falar sobre isso, que isso já está me deixando de forma grosseiramente irritado. Por exemplo, a imprensa. O que ela diz de verdade? Cultua-se a mentira. Tudo que você aparentemente enxerga é mentira. E você me perdoe eu ser um pouco mais grosso e profundo. Até as pessoas se acostumaram a viver uma mentira. Há uns anos atrás, eu fui para uma reunião, e era uma reunião de concorrência.
E aí eu peguei meu carro, fui para essa reunião, e eu chegar nessa reunião, estacionei meu carro e eu vi do lado um Jaguar. Lindo, 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 maravilhoso. E aí, quando terminou a concorrência, eu perdi a concorrência e a pessoa que foi de Jaguar ganhou a concorrência. E aí eu percebi que ao chegar na concorrência, a primeira providência foi manter a chave em cima da mesa. A chave do carro, a chave do Jaguar em cima da mesa. Obviamente, o interlocutor olhou aquilo, viu, olhou para mim, olhou para o cara, olhou para a forma dele se vestir, olhou como ele era, e viu a chave do Jaguar e disse, esse cara é muito mais capaz. Uma mentira. Porque nós vivemos dessas aparências. Por que queremos sempre se mostrar melhor que o outro? É uma mentira. Então é isso. E aí ele ganhou a concorrência, durou 3 meses lá com o cliente, mas ele apresentou um Jaguar. E depois eu descobri que o Jaguar era alugado e foi só alugado para aquela reunião. Então, só para você entender como é que nós vivemos mentira. Nós nos apresentamos, às vezes, na sociedade com mentira. Nós inventamos uma pessoa que não somos. As máscaras que eu já falei em outros momentos que nós criamos para ter um instrumento de vida. Olha para a sua vida e veja se você, de fato, está vivendo quem você gostaria de ser. Se você não está vivendo quem você gostaria de ser, você está vivendo uma mentira. Porque quem você gostaria de ser é que é a verdade. E não é só isso, eu falei, pode olhar tantos os outros meios. O meio político é uma mentira, o mercado econômico é uma mentira, vive de flutuação, o mercado econômico de flutuação da especulação, que é uma mentira. Então, tudo é uma espécie de mentira. Nem quero dizer, por exemplo, o que você tem no banco, por exemplo, é um número que diz que você tem direito a um valor que está lá na sua conta, mas aquele dinheiro de verdade não está na sua mão, ele está na mão do banqueiro, está lá no banco na mão do banqueiro. Então, você dizer, mas o dinheiro é meu, é seu. Mas se, sei lá, acontecer desse banqueiro ele foi embora com seu dinheiro, você perdeu. Não estou querendo, obviamente, apresentar você, mas só para você entender que a gente vive uma sociedade que ela não é uma sociedade de verdades, entendeu? Então, isso tem que a gente... Isso é que é viver o curso deste mundo. Andar segundo os preceitos da potestade do ar. O que é potestade do ar e o que é viver segundo a potestade do ar? Querido, olha só. Eu vou te dizer de uma forma simples o que é potestade do ar. Potestade do ar é aquela voz que você ouve, que diz para você assim, faz isso, faz aquilo. É aquela voz que fala assim para você, você não está precisando de dinheiro, por que não faz um empréstimo? Aí você se enrola todo com o empréstimo. Para o homem, por exemplo, que tem dificuldade com mulher, aquela voz que diz assim, olha para ela, não tem ninguém vendo, só tem você aqui. E você olha com aquele olhar de sedução. Todas essas coisas. Isso é viver a potestade do ar. A potestade do ar é isso, são aquelas vozes que você... Eu acho que é uma conotação muito interessante, que nos desenhos animados, eu já vi diversas vezes, no Kronk, por exemplo, onde fica o anjinho no lado do ombro e o diabinho do lado do ombro. Você pode olhar que as instruções de um não tem nada a ver com as instruções do outro. Aí o anjinho dizendo, olha, não faz isso. E aí o diabinho dizendo, faz que vai ser bom. Então é isso. Isso é viver sob a potestade. Essas vozes, querido, você ouve todos os dias. Essa voz você ouve todo instante. O que importa saber nesse instante é para qual das vozes você está dando vazão. Qual das vozes que você ouve e atende? Isso que faz a diferença. Tá? Não me diga, por favor, que você não sabe o que é certo e o que é errado, porque com certeza sabemos o que é certo e o que é errado. Tá bom? Andar a fazer segundo a vontade da carne é outra coisa que a gente precisa entender. O que é andar sob a vontade da carne, querido? O pecado que pregamos tanto, ele percebeu que essa coisa da carne ser fraca, ele percebeu que nós somos voltados a desejos, vontades e fetiches. O que ele faz, se utiliza disso contra nós. Então, traz em nós vontades que são aparentemente glamourosa, aparentemente boa, mas é só um engano, uma forma de ver. Por exemplo, eu ontem estava vendo um filme em que uma jovem, ela vivia uma vida
sorridente, sorria o tempo todo, né? Mas passou o filme inteiro cheirando cocaína e indo para as baladas. Mas quando ela chegava em casa, sem a cocaína e sem as baladas, ela chorava, tinha dificuldade de dormir, etc, etc, etc. É isso que é viver sobre a vontade. Você ter uma vida em que você vive, mas você não é feliz. Você tem uma vida em que você vive, mas você não tem paz. Você tem uma vida que você precisa buscar fugas, como é o caso dela nas drogas, como é o caso dela nas baladas, como é o caso de alguns que buscam essa fuga no sucesso. As pessoas vão buscando fugas e não percebem que são fugas, mas no fundo são infelizes. É isso que é viver segundo a vontade da carne. Viver sobre a vontade da... Tem gente que fala assim, mas tem a questão sexual. Sexo é divino, querido. Não estou dizendo que a forma que se constituiu dessa profanação do sexo, não, isso não é divino, mas a música também. A música é divina, foi Deus quem criou, e profanaram do mesmo jeito. Mas isso já faz parte da nossa natureza pecaminosa. De onde vem a corrupção? Dessa natureza pecaminosa. De onde vem o roubo? Desta natureza pecaminosa. De onde vem a prostituição? Desta natureza pecaminosa. De onde vem todas essas coisas? Desta natureza pecaminosa. A outra coisa é você andar fazendo a vontade dos seus pensamentos. Ó, queridos, eu quero falar algo. Que é importantíssimo agora no que diz respeito à questão do pensamento. Pensamentos têm natureza própria. Eles chegam até você, entram e saem, do jeito que quer, sem hierarquia. Eles não têm sequer uma ligação com a realidade. Você pode estar pensando alguma coisa agora que não é real. Eu posso estar pensando agora, eu voando pelo Oceano Atlântico, é só um pensamento. Eu não consigo voar pelo Oceano Atlântico. O que eu quero dizer com isso é que temos que ter muito cuidado com o pensamento. Eu tenho um curso que eu vou lançar agora em junho, que fala sobre TOTS do pensamento. TOTS é quando você precisa fechar um ciclo, as coisas precisam ser concluídas, né? Então, eu vou explicar isso, essa questão do pensamento, para você entender o que faz na sua consciência, ou o que faz no seu ser, pensamentos que simplesmente vagam na sua cabeça. Você vai ficar assustado com... muitas coisas que você faz, você vai perceber que foi pensamentos que ficaram vagando na sua cabeça e você acabou fazendo. Então tem que ter muito cuidado com o pensamento. Por exemplo, você entra numa festa e vem um pensamento assim, fulano me olhou atravessado. Automaticamente teu cérebro vai processar isso e você vai ficar com raiva do fulano, ou você vai desprezar o fulano. Mas pode ser só coisa da sua cabeça, é só o pensamento. Você diz, por exemplo, eu vou sair para fazer uma prova e você diz para você mesmo, eu não vou conseguir fazer essa prova. É só um pensamento, você ainda não fez a prova. E aí você vai, o teu cérebro desliga todas as possibilidades do fazer. Para que eu vou gastar energia? Não vai passar mesmo. São coisas do pensamento. Você não pode viver uma vida assim. De onde vem a sua sucessão de dúvidas? Não é só do não saber, do pensamento. Porque vem um pensamento, vem outro pensamento, e aí começam a vir pensamentos conflitantes, você entra num dilema e não sabe como resolver. Alguns tomam o caminho de não resolver, outros tomam o caminho de resolver de qualquer jeito, e outros tentam o caminho da reflexão, e aí vai avaliar. Então, seja lá o caminho que você tomar, vai dar um resultado e vai ter uma consequência. Vamos lá. Nessa natureza antiga, nós éramos escravos de nós mesmos, de nossas vontades, do nosso querer, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de filtro, né? E aí a nossa condição diante de Deus é que faz a gente melhorar. E é nesse sentido que essa conexão gera os filtros. Eu vou dar um exemplo aqui que é ele é bíblico histórico, mas ele é meio... talvez ele seja um pouco severo no sentido da natureza dele. Paulo, por exemplo. Paulo viveu aos pés de Gamaliel, viveu dentro da igreja, dentro da sinagoga, era um homem professor de filosofia, era um empresário, tinha fábricas de tenda e era também capitão da guarda pretoriana, ou seja, era ele que preparava os oficiais ou os cadetes, os oficiais para uma guarda prioritária do exército romano.
Essa era a função de Paulo. E Paulo vivia aos pés de Deus. Paulo não, Saulo. Saulo vivia aos pés de Deus. Num dado momento, aparece Jesus, faz toda a sua história ministerial e constrói com isso um povo inteiro que começa a seguir a esse Cristo, e esse povo traz uma nova forma de pensar, uma nova, doutrinariamente, um novo pensamento, uma nova construção de vida, etc, etc. Mas em alguns aspectos agredia toda a lei judaica, não toda a lei judaica, mas parte da lei judaica. Por exemplo, essa questão de guardar o sábado e fazer a cura no sábado, né? Algumas coisas. E Jesus chega a dizer que ele não veio para desfazer a lei, ele veio para cumprir a lei. E nesse sentido, Paulo fazia as coisas se cumprir mesmo. E no momento, quando esse povo começou a ter um crescimento absurdo, Paulo começou a perseguir. Ele era chefe da guarda pretoriana, ele era o capitão da guarda pretoriana, ele começou a botar o exército para perseguir essas pessoas e começou a perseguir cristãos. Começou a perseguir homens que seguiam a Cristo, não eram cristãos. Eram homens que seguiam a Cristo. Vou te explicar por quê. Começaram a seguir os homens e mulheres que seguiam a Cristo. Prendeu um bocado, houve o caso lá da morte de Estevão, que vocês conhecem bem. Estevão foi apedrejado. Paulo se encantou com tudo aquilo, viu que estava tendo progresso na sua busca, nas suas prisões. O Saulo, então, o que ele faz? Pede ao rei que desse a ele carta para que ele fosse a Damasco, e no caminho, prendendo, aprisionando todos que pudessem, esses que seguiam o tal Cristo. Né? Esse era o papel de Paulo. No meio do caminho, Paulo teve aquele encontro no caminho de Damasco com Jesus, em que ele ficou cego, foi então à casa de Ananias, e indo na casa de Ananias, tornou-se discípulo de Ananias e virou então, Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Ele era chamado Saulo de Tarso, passou a ser chamado Paulo de Tarso, e aí de Tarso era a cidade lá, o povo judeu tinha essa conotação de dar o nome da pessoa e dar o significado da família, ou dar o nome da pessoa ao lugar de onde ela era, como é o caso, por exemplo, de Cesareia de Filipe, por exemplo. Filipe era um homem de Cesareia. E aí, com essa história, Paulo volta, outro Paulo, e aí ele começa, de perseguidor, ele passa a ser perseguido, e Paulo construiu a obra que construiu. Num dado momento, nem os judeus acreditavam mais no Paulo, em virtude dele ter sido um deles. E aí Paulo diz que, na porta da sinagoga, ele diz: por conta disso, a partir de hoje eu não prego mais a palavra de Deus para os judeus, e pregarei para os gentios. Essa foi a primeira atitude de Paulo nesse contexto. Eu e você acabamos sendo alcançados pela palavra de Deus, porque essa saída de Paulo do meio judaico para pregar para os gentios, acabou a palavra de Deus nos alcançando, porque eu não sou de natureza judaica, e com certeza muitos de nós aqui no Brasil não somos de natureza judaica, somos considerados gentios e fomos alcançados pela palavra de Paulo, e a partir daí Paulo teve uma outra conotação. Aqui está o exemplo de viver uma vida segundo as suas próprias vontades e convicções, e uma vida seguida segundo a vontade de Deus, que foi o que Paulo fez. Ok? Mas há uma boa notícia nessa história toda. Nós fomos vivificados pela graça. O que é vivificado? Tornar a ter vida. Tornar a ter vida. E quando eu digo isso, parece que, mas eu não tinha antes? Claro que tinha. Eu estou falando de uma nova vida. Nessa nova vida eu quero ler algumas coisas e falar delas aqui. Primeiro, fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus, este amor divino, este amor ágape, que traz com ele a sua compaixão. Nesse sentido, o olhar de Deus para nós não é um olhar de acusador, como muitos pregam. Aqui, por exemplo, no Ocidente, nós temos uma conotação fragilizada de Deus. Nós fomos criados, por exemplo, com os pais dizendo lá na nossa infância, dizendo: não faz isso porque Deus castiga, não faz aquilo porque Deus castiga. E trouxemos isso para o contexto de hoje, e aí fica parecendo que você fez pecado, Deus vai te castigar. Você fez alguma coisa errada, vai ter a mão pesada de Deus sobre a sua vida. Isso não é verdadeiro, queridos, porque isso elimina a misericórdia de Deus, isso elimina este amor ágape de Deus, e isso elimina a compaixão de Deus. Então,
esqueça de vez essa conotação. Você fez algo de errado, se arrependa, vá diante de Deus, se arrependa e segue a vida. E não se sinta culpado por isso. Sinta-se, ao contrário disso, sinta-se perdoado por isso. E pode seguir a vida sem nenhum problema, tá? E essa simpatia que Deus tem por nós, mesmo nós sendo indigno. Mesmo nós sendo indigno. Tá? Então, quando você olhar para a pessoa que errou, que erra, você olha para um ser humano comum e entenda que ele é tão fragilizado quanto você. E seus erros não têm uma conotação basicamente na maldade, mas e sim na falta de conhecimento da verdade. Tá? Outra coisa que precisamos ver é prover uma humanidade. Essa é a história da libertação. Prever uma humanidade por meio do amor de Jesus que nos ensinou. Nesse sentido, todos nós somos vítima dessa natureza que nos danificou, mas Cristo, na sua perfeita natureza, nos reconquistou, nos trouxe de volta e nos ensinou o caminho de voltar a uma natureza melhor. Então, assim, não abandona a nossa humanidade, não abandona a possibilidade de nossas fraquezas, mas mostra para nós um caminho de dizer, é possível você ser conduzido de uma outra forma. Temos a nosso favor também esta abundante misericórdia. Quando eu falo abundante misericórdia, o que de verdade eu quero dizer? Eu quero dizer que existem, pelo menos no meio de nós, pessoas que ficam limitando a misericórdia de Deus. Não, isso Deus vai perdoar, não, mas isso Deus não vai perdoar. Não, isso Deus vai fazer, mas isso Deus não vai fazer. Como se a misericórdia de Deus fosse limitada ao meu saber. Como se a misericórdia de Deus fosse limitada ao tamanho que eu defino do pecado, ou à intenção que ele causa, ou a imersão que ele fez na minha história de vida. Nada disso é verdadeiro, querido. A misericórdia de Deus, ela não tem forma, nem tamanho, nem tempo e nem hora. A misericórdia de Deus é tamanho, grandiosa e abundante. Então não se preocupe com isso. Ai, isso que eu fiz é imperdoável. Não existe nada imperdoável para Deus. Vamos seguir. Foi assim que Deus se manifestou seu amor entre nós e, por isso, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver uma vida por meio dele. Então, esse caminho de viver uma vida por meio de Cristo, está lá em 1 João, capítulo 9, verso 4, é uma forma, é um exemplo, sabe? É um herói, é aquele que eu olho dizendo, eu quero seguir isso. Eu quero ser assim. A mente de Cristo já foi estudada por diversos historiadores. No Brasil, um dos que mais estudou a mente de Cristo foi o psiquiatra e escritor Augusto Cury. E ele diz que nunca viu nada igual à mente de Cristo, não viu nada igual. Cristo é sim um exemplo, queira você ou não, Cristo é sim um exemplo de humanidade e um exemplo de bondade e exemplo de uma vida de maturidade, tá? E o curioso é que tudo isso, apesar da gente envolvido nas nossas ofensas, envolvidos no nosso pecado, ainda assim resolveu nos vivificar. É nesse sentido que eu falo de liberdade ou libertação, tá? Isso significa que, apesar de não sermos merecedor deste amor de Deus, ainda assim Deus quis me incluir nesse seu amor, neste amor que não... O amor ágape é aquele que não traz... não tem recompensa. O amor ágape é aquele que não espera de nós nada. O amor ágape é aquele dar-se por dar-se só. Ele é altamente altruísta, ele pensa no outro, ele não está esperando nada de nós, mas ele simplesmente dispõe o seu amor. E foi nisso que Deus nos vivificou. Por isso, somos libertos pela sua graça. Também Deus nos concedeu ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Por exemplo, a salvação, a vida eterna, o direito do perdão, o direito ao arrependimento, poder, autoridade,
cura, milagres. Cura e milagre, pastor, de onde você tirou isso? Cristo que falou, vocês ainda farão mais do que eu mesmo fiz. Todos esses benefícios nós alcançamos nesse novo caminhar. Então, queridos, presta atenção numa coisa. Quando você entra por este caminho, ou começa a viver uma vida, ou dá alimento à sua vida espiritual, ou dá uma conotação maior para a sua vida espiritual, ou vive fortemente a sua vida espiritual, os benefícios são esses: a misericórdia, o perdão, a misericórdia, o perdão, a vida eterna, o poder, a autoridade, os milagres. Deus se manifesta através de você, Deus ouve as suas orações, Deus se manifesta através das suas orações, Deus começa a mover a sua vida, as coisas começam a acontecer, as energias começam a chegar até você, as coisas positivas e melhores e maiores para a sua vida começam a aparecer, as sementes começam a brotar na sua vida, que semente também é uma coisa que você precisa cultuar, elas começam a brotar e elas começam a virar frutos na sua vida e deixam apenas de ser sementes mortas, passando a ser cura. E no final ainda temos direito ao galardão, que é aquele grande presente, ou vários galardão, que é aquele grande presente de Deus que dá a nós como merecedores pelo esforço ou por fazer. Paulo revela que a salvação não depende da obra humana, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho interessante. Movimentos religiosos, em especial, eu aqui quero falar do nosso movimento religioso. Nós somos evangélicos, né? Cristãos evangélicos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o termo cristão nasceu a partir da conversão de Paulo. Foi Paulo que, ao voltar para Roma, depois de ter o encontro dele com Ananias, voltou para Roma, pregou a palavra e várias pessoas se converteram. Eu esqueci, só quero botar esse parênteses. Várias pessoas se converteram a Cristo, e um dia ele chama Pedro, e do alto do alpendre ele diz para Pedro: Pedro, olha esse povo. E Pedro olha: quem são esse povo? Aí Paulo diz: são os romanos. Mas de onde vieram esse povo? Aí Paulo diz: são os romanos. Mas quem são eles? E aí Paulo diz para Pedro: são os cristãos. E aqui nasce o termo cristão, esse termo é paulino. Voltando aqui, só para a gente entender, quando a gente fala que a salvação não depende da graça, há uma conotação religiosa, sobretudo no meio evangélico, em que a gente luta pela salvação e a gente está aqui vivendo pela salvação. Eu durante muito tempo achei isso tão perverso, porque eu dizia: gente, eu vou ter que viver uma vida toda regrada, cheia de doutrinas, etc, para ter a salvação no final, e aí vive uma vida ruim. Não, Cristo nunca diz isso. Você constrói a salvação vivendo a sua vida, em processo de libertação. Então tem gente que flagela, autopunição, vive uma vida mesquinha, vive uma vida aprisionada, porque eu estou vendo a minha salvação, como se salvação fosse uma conquista a partir destas obras. Queridos, esquece, vive a sua vida com natureza, vive a sua vida com liberdade, obviamente, não é com libertinagem, mas com liberdade em Cristo, vive a sua vida espiritual, construindo a vida espiritual, porque a salvação é uma conotação de tudo isso. Que nada mais é do que um processo de passagem para a vida eterna, e a vida eterna, uma vida que consideramos nós cristãos melhor, tá? Então o crente, apesar de tudo isso, a gente obviamente deve praticar as boas obras. Pastor, então você está dizendo para não praticar as boas obras? Não estou dizendo isso, deve. Eu sou um dos condutores e praticante de boas obras, e devemos praticar as boas obras, mas eu não pratico as boas obras por causa da salvação. Eu pratico as boas obras para me tornar uma pessoa melhor. Eu me pratico as boas obras para tornar o outro uma pessoa melhor. Eu pratico as obras para que sejamos uma comunidade melhor. É para isso que eu pratico as boas obras, que, aliás, se todos resolvessem praticar boas obras, e aí teríamos uma sociedade diferente. Se você tiver a oportunidade, veja o filme, apesar de triste, veja o filme A Corrente do Bem, e você vai entender o que eu estou te falando. As boas obras, elas precisam ser praticadas, não por causa da salvação, elas precisam ser praticadas porque nós precisamos nos tornar melhores, e as pessoas precisam se tornar cada vez melhores para que tenhamos um mundo melhor, ou para que possamos entregar um mundo melhor para as gerações que hão de vir, tá? Uma outra coisa da salvação
que é um sentido libertador também, é que com essa vinda de Cristo, me dando direito à salvação, ele me liberta de um processo de escravidão. Ele me liberta de um processo em que eu sou escravo de mim mesmo. Eu sou escravo, eu posso, a partir de então, desfrutar das bênçãos de Deus, e eu não preciso mais viver as máscaras, eu não preciso mais viver os contextos, eu não preciso mais viver de agrados e de ser agradável o tempo todo, eu não preciso sorrir para tudo, eu posso viver uma vida naturalmente. Haverão dias haverão dias maus, haverão dias de tristezas, haverão dias de alegria, e eu tenho que me permitir esses dias. Haverão dias difíceis, haverão dias mais fáceis, mas eu tenho que me permitir esses dias. Eu preciso me permitir amar quem eu sou. E esse sentido é libertador. Existem pessoas que, por várias razões, não se amam. E eu acho isso um contrassenso, porque se você não se ama, automaticamente você não ama quem o criou, porque quem o criou é que fez você como você é. Talvez você não se ame, não é por isso. Talvez você não se ame porque você não vive quem de fato você é. E isso você precisa aprender, a viver de fato quem você é. A partir daí, você vai ter um encontro com a pessoa que Deus criou. E essa pessoa, sim, com certeza, você vai amar. Eu não tenho dúvida de que você vai amar essa pessoa. Queridos, infelizmente, eu preciso terminar a aula. Nós já estamos aqui a 11h17, eu passei 17 minutos da aula. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão a vocês, eu me perdi aqui no horário, e obviamente, a aula está boa e acaba a gente não vendo o tempo passar, e por conta disso eu passei aqui 17 minutos dessa aula. Então cabe aqui o meu perdão a vocês de tomar esse tempo a mais de vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês. Contribuição é sempre bem-vinda, vocês vão poder contribuir tanto no Face, quanto porque essa live vai estar disponível, vocês vão poder contribuir tanto no Face, quanto lá no site da ICAC, voltando a dizer, www.icac.br.com.br/EBD, e aí você vai ter só os estudos. Mas se quiser dar uma passeada no site, é só botar lá www.icac.com.br, ICAC com 2 Cs, ICAC, ICACC, tá? A minha aula hoje fica por aqui. Eu espero só, nessa conclusão, dizer, eu espero que você tenha entendido o que é de fato viver um processo de libertação em Cristo. Nesse sentido, você é livre para viver em Cristo. Você é livre para fazer a sua vida fluir da forma que ela é. Você é livre sem precisar usar as máscaras, sem esconder absolutamente nada de ninguém e de você. Você é livre para viver de verdade quem você é. E faça isso com um contexto de responsabilidade, com um contexto de bondade, com um contexto de amor e, sobretudo, no contexto espiritual. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, dizendo, domingo que vem, às 10 da manhã, temos de novo aí a nossa aula, a nossa escola dominical, onde eu vou estar terminando esta aula sobre libertação, tá bom? Em outro momento, nós falaremos dos outros tipos de libertação, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem em paz e que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Antes disso, eu quero só dar um aviso. A partir de amanhã, segunda-feira, eu estou criando um módulo de live que vocês vão poder participar. Eu vou fazer a oração ao meio-dia, tá? Em que eu vou trazer uma breve palavra sobre oração e nós vamos ter o nosso momento de oração. Vai ser uma livezinha curta, de 15 a 20 minutos no máximo, tá? E nós vamos ter a oração ao meio-dia. Será todo dia ao meio-dia. Nós começamos amanhã. Essa é a novidade que eu queria dizer para vocês, que a partir de amanhã nós começamos a nossa oração ao meio-dia, onde nós vamos ter o nosso momento com Deus, e eu vou estar trazendo uns breves textos de oração para a gente entender o que faz a oração, o que é bom no meio da oração, o que ela promove. Então amanhã, meio-dia, com um programazinho de 15 minutos a 20 minutos de oração ao meio-dia, tá bom? Queridos, Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia, continuemos juntos aqui, semana que vem, às 10 da manhã, na Escola Dominical, juntos de novo. Deus abençoe a todos e fiquem
paz e graça de Deus esteja em seu coração. E como sempre digo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais que vencedor. Deus abençoe.